edição especial Presidenciais Francesas 2017. RFI. Boa noite, segunda emissão especial dedicada à segunda volta das presidenciais francesas. É Emmanuel Macron, o candidato centrista do Movimento em Marcha, é o próximo presidente de França, ele que arrecadou 65,9% dos votos. Macron, que já teve uma primeira reação ao resultado, fala numa nova página que se abre, a página Esperança e da Confiança, fim de citação, palavras então de Emmanuel Macron. Pelo caminho fica Marine Le Pen, a candidata da Frente Nacional, partido de extrema-direita, que obteve 34,6% da votação. O favoritismo das sondagens comprovou-se e Emmanuel Macron, de 39 anos, vai agora sentar-se na cadeira do Eliseu, ele que será o mais jovem chefe de Estado da história francesa. Emmanuel Macron foi, de resto, ministro da Economia de Manuel Valls e entrou na política como conselheiro do ainda presidente, o cessante François Hollande. Vamos em direto para a esplanada do Louvre, o local escolhido para esta noite eleitoral, local escolhido por Emmanuel Macron, onde agora se encontra Vítor Matias. Boa noite, Vítor. Eu pergunto-lhe se por aí o ambiente continua a ser de festa. É um ambiente de festa. Eu vim muitas vezes aqui ao Louvre, ao museu, claro, mas nunca tinha visto a esplanada do museu, todo este átrio cheio de gente, cheio de bandeiras, este fervor. Neste preciso momento, o presidente eleito, Emmanuel Macron, está a falar daquilo que vai fazer do seu projeto, depois de ter agradecido a todos aqueles que votaram por ele. Emmanuel Macron, que entretanto teve uma primeira reação, que diz respeitar os eleitores que votaram nele, ele que fala então numa nova página que se abre, da esperança e da confiança. Vítor, como é que se pode perspectivar este mandato de Emmanuel Macron? A meu ver, eu penso que a primeira das apostas é a reunificação de uma França dividida, extremamente dividida, mas ele saberá de certo reunificá-la, chamar a esquerda, a direita e chamar pessoas competentes da direita e da esquerda para poder governar e talvez pela primeira vez neste país pessoas de bordos completamente diferentes, de partidos diferentes, antagónicos por vezes, mas que têm boas ideias. Os desafios são, portanto, também a segurança da nação, que ele prometeu, a criação de uma task force para lutar, sobretudo, contra a cibercriminalidade, contra o terrorismo islâmico. A educação e a cultura são também uma grande aposta de Emmanuel Macron, a luta contra o desemprego, que o seu predecessor, François Hollande, não conseguiu vencer, e também a modernização da economia, ele que é um economista confirmado, portanto, com novas estratégias de investimento a nível nacional e internacional. Ele que nunca foi eleito, fundou um movimento e agora foi uma grande aposta que ele acaba de vencer. Obrigada, Vítor. Vítor Matias, em direto da esplanada do Louvre, o local escolhido por Emmanuel Macron, o candidato vencedor das eleições presidenciais. Ele que neste momento profere o discurso de consagração, o discurso de vitória da noite. Macron que começou por dizer que a sua responsabilidade é de ouvir todos os franceses, incluindo os eleitores da Frente Nacional. Acrescento ainda que amanhã, dia 8 de maio, é feriado nacional em França, dia em que se assinala a vitória dos aliados sobre a Alemanha e o fim da Segunda Guerra Mundial, e Emmanuel Macron, à semelhança dos antecessores, estará ao lado do ainda presidente francês François Hollande nas comemorações oficiais deste dia, nesta que será a primeira missão, a primeira aparição oficial de Emmanuel Macron, o candidato eleito, o presidente eleito. Do outro lado está Marine Le Pen, que fica pelo caminho e que perde esta segunda volta das presidenciais, com 34,6% da votação. No exterior do Chalet du Lac, no Bosque de Vincennes, no extremo leste de Paris, recinto escolhido por Marine Le Pen para esta noite eleitoral, continua Neide Ribeiro. Boa noite, mais uma vez, Neide. Marine Le Pen já falou e reconheceu a derrota. Boa noite, Cristiana. Marine Le Pen já veio dar os parabéns ao candidato vencedor, Emmanuel Macron, e disse que este resultado é um resultado histórico para o partido. A candidata reconheceu, no entanto, que tem de haver uma mudança profunda no partido, falando mesmo da constituição de uma nova força política. Marine Le Pen, que se apresentou como a principal força de oposição. No entanto, o pai de Marine Le Pen, que foi, entretanto, expulso do partido, reagiu
e disse que não vai permitir que o nome da Frente Nacional desapareça. Neide, todavia, apesar desta derrota, não deixa de ser um resultado confortável para a candidata. Este resultado que fica aquém das expectativas da Frente Nacional, que falava que 40% seria uma vitória, contudo, é um resultado histórico para a Frente Nacional. Em 2002, no frente a frente com Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen conquistou 17,79% dos votos. Nos últimos tempos falou-se muito da viabilização do partido de extrema-direita, um partido que é conotado como sendo contrário aos princípios republicanos, mas a verdade é que estas eleições aconteceram num contexto muito específico para a França, com uma taxa de desemprego de cerca de 10%, com o país a ser alvo de ataques terroristas, com a direita e a esquerda um pouco à deriva, um contexto que poderá ter beneficiado a Frente Nacional a obter este resultado, então considerado histórico. Com este desfecho, com o desfecho da segunda volta, é tempo de virar a página e pensar agora em legislativas, que estão já no próximo mês. Como é que Marine Le Pen se vai posicionar? A candidata vai se concentrar agora nas legislativas, como disseste, que terão lugar em junho, com a direita e a esquerda à deriva. Recordo que os socialistas e os republicanos ficaram fora desta eleição logo na primeira volta. A Frente Nacional vai tentar impor-se como o principal partido de oposição. Todavia, se a candidata não conseguir impor-se nas legislativas, a questão pode-se colocar o que é que estará em jogo para o futuro do partido. Marine Le Pen, que esta noite falou então numa mudança profunda no seio do partido. Esta noite, para terminar, os franceses disseram não ao projeto de Marine Le Pen escolher a França, contudo, este não deixa de ser um resultado histórico para o partido, Cristiana. Obrigada, Neide. Neide Ribeiro, em direto do Chalet du Lac, no Bosque de Vincennes, no extremo leste de Paris, o recinto escolhido por Marine Le Pen para esta noite eleitoral. Marine Le Pen, que de resto foi derrotada nas urnas. Edição especial. RFI. E para analisar os resultados desta noite, tenho novamente comigo aqui em estúdio Luísa Semedo, conselheira das comunidades portuguesas e doutorada em Filosofia Política e Ética, e também Tiago Ramalho, doutorando em Ciência Política na Universidade de Sciences Po. Boa noite a ambos. Boa noite. Os franceses votaram, Luísa, e escolheram Emmanuel Macron. O que é que se pode esperar da presidência de Macron? O que se pode esperar é um início, penso eu, um pouco caótico, porque ele vai ter que gerir muitas frentes, ou seja, quando nos posicionamos numa linha, não é? Foi o caso do Macron, ele jogou com a ideia de que não é nem de esquerda nem de direita, isso tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. E agora ele vai recoltar, se assim se pode dizer, as desvantagens, que é como é que ele vai conseguir criar um grupo coeso que queira governar com ele e que lhe dê carta branca. Isso será também nas legislativas. Tiago, eu pergunto, como é que vai ser então Macron presidente? Eu acho que isto é uma profunda incógnita, não é? Porque, enfim, passo a redundância, de facto, sendo esta figura que não tem propriamente raízes no sistema político francês, não tem uma experiência vasta, nem sequer teve propriamente tempo, não teve uma carreira para poder gerar ligações, para poder gerar uma rede, para poder gerar uma base de apoio e de governação, é muito difícil de imaginar exatamente como é que isto vai desenrolar-se agora. Mas quais é que são os grandes desafios dele? Ele aqui no discurso de vitória fala que é a sua responsabilidade unir os franceses face aos desafios, diz que também é necessário ouvir todos os franceses, inclusive os eleitores da Frente Nacional. Quais é que são os grandes desafios dele? Isso agora é o papel dele, é neste Tentar momento unir. apresentar-se como o presidente de todos os franceses. Quer dizer, isso é quase um clichê. Mas é necessário e é até saudável, parece-me a mim. Acho que o grande desafio agora, para já, é conseguir preparar o terreno para umas legislativas que consigam apresentar o En Marche como uma força política decente. Uma força política decente que seja capaz de eleger um número substancial de deputados à Assembleia, o que não é propriamente uma coisa dada, porque o sistema político francês tem esta particularidade de não ser completamente proporcional nas legislativas. Portanto, há a questão do primeiro e da segunda volta nas legislativas a nível local, o que faz com que
seja difícil, não seja propriamente garantido que haja uma transposição direta da eleição nacional para a eleição legislativa que se faz a nível local. Portanto, o grande desafio para ele, parece-me a mim, é, de certa forma, manter esta espécie, durante estas próximas 4, 5 semanas, manter esta espécie de ideia de não confrontação e de mobilização geral. Estado de graça. Sim, e manter esta ideia de não conflitualidade direta, a não ser necessariamente enfim, com os extremos, e conseguir criar as bases para poder que um En Marche recolha um suficiente número de apoios. E acho que isso até passa por... O Primeiro-Ministro é a grande incógnita agora, mas passa também por escolher alguém que consiga não ser completamente uma figura completamente apagada, mas também que não seja uma figura conflituosa, que seja uma figura algo consensual para esta primeira fase. Mas era precisamente essa questão que eu iria colocar, é quem irá pôr as ideias de Macron em prática? Quem é que vai ser o seu ou a sua Primeiro-Ministro? Sim, ele vai ter que escolher, penso eu, alguém que seja suficientemente inofensivo, se assim se pode dizer, tanto para a direita como para a esquerda, se ele quer ir para a frente. Há vários nomes que são sugeridos, alguns são um pouco fantasiosos, eu penso, como por exemplo a Laurence Parisot, a presidente do MEDEF. Penso que seria quase impossível. Ele teria diretamente pessoas na rua contra esse tipo de escolhas. Portanto, penso que ele irá mais para o centro, provavelmente uma Anne-Marie Idrac ou uma Sylvie Goulard, porque seria uma mulher, seria algo que teria impacto na comunicação. Penso que seria uma boa escolha estratégica. Agora, não sei se é isso que ele vai fazer, mas penso que seria a melhor escolha. E ele é capaz de conseguir aqui uma maioria, as sondagens já o disseram, mas acredita que ele é capaz de conseguir uma maioria parlamentar para conseguir o cargo nas legislativas? Eu por acaso fui ver essa sondagem que lhe dava uma maioria nas legislativas, e a verdade é que a metodologia dessa sondagem é um bocadinho particular. Porque lá está, o sistema político é complexo e a nível local as forças tradicionais têm um peso muito maior, porque têm uma história muito maior, têm uma ancoragem muito maior e as pessoas associam às figuras. E essa sondagem o que faz, no fundo, sem o dizer muito claramente, é uma transposição daquilo que são as sensibilidades nacionais, depois transportas para aquilo que poderiam ser os conflitos locais. Não me parece que seja muito fácil neste momento, até porque ele não tem... A dificuldade de fazer uma sondagem para as legislativas neste momento é que eu penso que ele tem cerca de 14 candidatos apresentados. Ou seja, não se pode fazer uma sondagem credível quando ele nem sequer tem as listas de candidatos ainda avançadas. Portanto, mas aqui o facto de ele não ter um suporte de um partido tradicional é prejudicial para ele. Parece-me que sim. Claro. A nível das legislativas Claro, estamos a falar de eleições que são locais, as pessoas já conhecem o seu deputado, muitos deles vão se recandidatar ou terão o seu Benjamin, não é? Alguém que provavelmente até já é conhecido na zona. Se funciona bem o facto de ser complicado. Antissistema nas presidenciais, nas legislativas o caso muda um bocadinho de figura. Pois, muda completamente, porque de facto esta ideia do local é muito importante, dá-lhe uma desvantagem considerável. E no que toca à candidata derrotada, a Marine Le Pen, ela conseguiu, segundo ela, também diz um resultado histórico, anunciou a transformação do partido para a criação de um novo partido, uma nova força política que corresponde ao maior número de franceses. Qual é o futuro dela à frente da Frente Nacional? Está em causa, não está em causa? É assim, eu imagino que ela... Esta solução que ela encontrou com o Philippot, não é? Que é uma das cabeças pensantes do FN e desta ideia de desdiabolização, funcionou, porque nós estamos a falar aqui de mais do dobro ou do dobro do que o pai conseguiu. Portanto, é um sucesso, no fundo, não é o que ela conseguiu fazer. Portanto, eu penso que ela vai continuar a mesma receita e, portanto, vai continuar sempre nesta ideia de desdiabolização, normalização e tentar afastar-se ao máximo do FN, porque ainda está muito ligado ao pai. Até porque vimos, a maior parte das críticas vão sempre levar a essa linhagem que falavas ainda há pouco, Tiago, que é a filha do pai. Portanto, ela vai querer mesmo cortar definitivamente, imagino, com essa herança, não é? Com esta estratégia de Marine Le Pen, podemos ter a Frente Nacional no poder, na presidência daqui a 5 anos? Para já nós não sabemos qual é que é a estratégia. Esta estratégia de limpar e de criar um partido que seja mais agradável ao maior número. Nós tentamos adivinhar o que poderá ser uma estratégia com base nestas pequenas informações que ela nos deixou. Enfim, ela vai tentar fazer aquilo que tem feito, que é aproximar-se ao centro, guardando ainda assim a extrema-direita de certa forma domesticada, porque
porque isso é, de certa maneira, aquilo que ela fez desde o início, não é? Ela domestica o eleitorado típico do pai, ela nem sequer fala muito dele, porque, vamos lá ver, eu achei algo irónico até, que ela, durante o debate contra Macron, ela fosse falar a Macron e acusá-lo de ter apoiantes que são duvidosos, digamos assim. Os apoiantes de Marine Le Pen, estamos a falar de uma corte que politicamente é muito pouco desejável, não é? Portanto, ela tenta domesticar, de certa forma, este lado escuro, este lado negro da Frente Nacional e aproximar-se do mainstream político, chegando-se um pouco mais ao centro, num discurso um bocadinho que vai buscar os insubmissos. Porquê? Porque ela coloca-se neste discurso anti-globalização, proteção nacional, Estado forte, ou seja, ela acaba por fazer um bocadinho ali um corta-mato para um eleitorado da esquerda, desvia-se um bocadinho do centro, aproximando-se ainda assim em termos típicos. Agora, se isso vai chegar, parece-me que é muito difícil, porque ela corre o risco, como todas as pessoas que fazem este tipo de estratégia, que é, ao aproximar excessivamente do centro, perder a parte da extrema-direita. Esta extrema-direita domesticada revolta-se. E há uma figura, enfim, a sobrinha, não é? A Marshall Le Pen, a Marion Marshall Le Pen, que tem todas as qualificações necessárias num partido destes para ser, de facto, essa força que poderá dar uma voz com presença mediática a esta extrema-direita que perderá, de certa maneira, um abrigo numa aliança que ela queria. Mas isso também vai depender muito dos adversários que ela encontrar à frente, ou seja, ela aproximou-se bastante, portanto, da esquerda, dos Insoumis, a Front de Gauche, etc. Portanto, também vai depender muito de como o Front de Gauche se vai posicionar, se realmente o PC vai continuar a apoiar, quais vão ser as coligações que vamos poder fazer entre PS e Front de Gauche. Também vai depender muito desta dinâmica à esquerda, ou seja, quais vão ser os verdadeiros adversários da Marine Le Pen. Muito bem. Em linha com o correspondente. E voltamos novamente à Praça da República, local emblemático aqui de Paris, da capital francesa, onde se encontra Lígia Anjos. Boa noite mais uma vez, Lígia. O ambiente aí na Praça da República continua calmo? Sim, boa noite, Cristiana. Aqui na Praça da República as pessoas vão chegando paulatinamente, mas mantém-se relativamente calmo, até porque as pessoas dançam, cantam, passeiam, estão aqui num ponto, neste que é um ponto de encontro, não contestam nem festejam os resultados desta segunda volta, que é bastante atípica. O presidente François Hollande, que afirmou que os franceses quiseram juntar-se aos valores da República, e parece que hoje, 7 de maio, a história volta a repetir-se e volta a viver-se o cenário que se viveu há 15 anos, no dia 5 de maio de 2002, dia em que ficou gravado na história da política francesa. Curiosamente, François Hollande, na altura, então, primeiro secretário do Partido Socialista, fazia relativamente as mesmas declarações, mas em relação à vitória de Jacques Chirac. E a diferença é esta, é que hoje, por um lado, o candidato independente Emmanuel Macron venceu o escrutínio por mais de 65% contra os 34% de Marine Le Pen, e em 2002 Jacques Chirac vencia por 82,21% dos votos contra o pai. A diferença era bem maior. Eu pergunto, com as pessoas com quem falaste aí na Praça da República, mostraram-se de alguma forma apreensivas em relação aos próximos 5 anos? Sim, mostraram-se apreensivas, mas como os resultados já avançados nas sondagens, os resultados desta noite não surpreenderam as pessoas, pelo menos com quem tive a oportunidade de falar. Há uma sensação de alívio aqui na Praça da República e, segundo testemunhos, como dizia, que se recolhendo, as pessoas, mais do que votar por Macron, votaram contra Marine Le Pen, voto de contesto e do protesto, que agora levanta essas dúvidas de que falavas, Cristiana, nomeadamente o receio de que Macron dê continuidade ao trabalho de François Hollande. Resta saber agora como vai governar o presidente mais novo da história francesa, eleito numa altura em que a França se encontra politicamente fragmentada, como se viu nos resultados da primeira volta. Cristiana, deixa-me só acrescentar que para amanhã está marcada uma manifestação aqui, precisamente na Praça da República, a partir das 14 horas, contra Emmanuel Macron, o recém-eleito presidente francês, que viverá, assim, a primeira contestação do mandato, antes mesmo que este tenha
Estado, Cristiana. Muito bem, obrigada, Lígia Anjos, em direto da Praça da República, no 10º bairro de Paris, com as reações da rua a esta segunda volta das presidenciais francesas que deram a vitória ao candidato centrista Emmanuel Macron. Emissão especial Presidenciais Francesas 2017. Voltamos então à análise destes resultados da segunda volta das presidenciais. Uma percentagem, a percentagem dos votos brancos ou nulos, 9% dos votos, mais de 4,2 milhões. Que voto é este, o voto em branco? É um voto de protesto? É o voto de protesto. Penso que se falou suficientemente nestas 2 semanas sobre o voto branco, o voto de protesto. Houve imensa gente que disse que o iria fazer, tanto do lado do Fillon como do lado do Jean-Luc Mélenchon. Portanto, é perfeitamente natural que isso depois se veja na prática, nos resultados. O facto dos partidos tradicionais terem ficado de fora desta corrida, desta segunda volta, pode ter de alguma forma desorientado aqui o eleitor tradicional e como não tinha nem a direita dos republicanos, nem o Partido Socialista, votou em branco, por exemplo? Eu não sei até que ponto é que, enfim, depois há estudos que são feitos para estas coisas, nós aqui especulamos um bocadinho por enquanto, não sei até que ponto é que o voto em branco virá dos típicos eleitores dos partidos tradicionais. Parece-me a mim, aliás, que muito mais provável seja que o voto em branco venha de eleitores que na primeira volta votaram, por exemplo, em Mélenchon, e que agora na segunda volta não se reviam nem num nem outro. Enfim, o voto em branco não virá todo de Mélenchon, mas parece-me muito mais provável que venha do típico eleitor que não se associa naturalmente a um partido, ou por hábito a um partido, e que perante esta situação, perante esta escolha, querendo cumprir o seu dever cidadão de ainda assim se apresentar às urnas, optou por votar em branco e por mostrar que, de facto, nenhuma das opções lhe convinha. Estas presidenciais foram, de alguma forma, particulares. Aqui em França, o Partido Socialista sofreu uma derrota pesadíssima. Os republicanos, igualmente, embora menor, Jean-Luc Mélenchon obteve um resultado considerável na primeira volta, mas não passou de uma 4ª posição. Perspectivam-se grandes mudanças no xadrez político francês daqui para a frente? É assim, eu penso que nas legislativas, apesar de tudo, haverá talvez um reequilíbrio, ou seja, acho que vamos voltar, apesar de tudo, a ter o mesmo equilíbrio das 2 grandes forças, PS e Republicano, mas é verdade que penso que, de facto, dependendo da campanha do Macron, se ele realmente fazer uma campanha a apelar e a dar provas de que vai ser um presidente que vai juntar todos os franceses, aí pode ser que haja um voto de, bom, vamos lá ver no que isto dá, vamos votar no En Marche para lhe dar o benefício da dúvida. Aí pode ser o único fator que pode mudar, mas à partida a mim parece-me que vamos voltar ao antigo. A partir da mesma opinião, 30 segundos. A mim parece-me que muito provavelmente o ensinamento disto, enfim, há bocado estamos a falar da domesticação dos extremos e o PS perdeu essa domesticação dos extremos e a verdade é que acabou por enfrentar grandes dificuldades. O que me parece é que uma estratégia do PS será muito provavelmente voltar um bocadinho à esquerda e à sua matriz mais original, e por essa via muito provavelmente haverá um reequilíbrio com uma concentração maior nos partidos tradicionais. Da esquerda antes do Hamon, porque aqui a questão que se colocou foi o Hamon, se calhar foi demasiado à esquerda e foi aí que ele perdeu as suas bases. Eu tenho que vos cortar a palavra, até porque estamos na reta final deste debate. Obrigada aos dois, Luísa Semedo, Tiago Ramalho, obrigada. No dia em que Emmanuel Macron foi então eleito presidente de França com precisamente 65,9% da votação.